Vamos para outra aula. Nessa aula a gente vai falar sobre os nossos auxiliadores na produção, né? No manuseio também da resina, na montagem, nos cuidados para a gente dar os brilhos nas peças, no caso quando a gente for misturar a resina também, para poder facilitar a pesagem, né? E um dos itens que facilita a pesagem são as vasilhinhas aqui, tá vendo? A gente coloca nessas bisnagas aqui, uma a gente coloca um endurecedor e outra a gente coloca resina. Como o bico dela é mais fino, isso ajuda a gente a dosar mais. Hoje, na Mega Artesanal, desculpem, que teve agora em São Paulo esse ano, que é um evento, o maior evento de artesanato da América Latina, a VIP lançou, né, um frasco tanto para o endurecedor como para a resina, com um bico até um pouco melhor do que esse, para poder a gente estar dosando, tá? Outro item que ajuda muito a gente é isso aqui, que é o látex, tá? Existem dois tipos de látex hoje no mercado, que é o látex líquido e o látex em creme, tá? O látex serve para proteger a nossa peça caso a resina escorra. Se ela escorrer na lateral e estiver em processo de cura, ele não vai ficar grudado na lateral da peça e dar um trabalho de lixar e tudo, e muitas vezes a gente acaba até perdendo por causa disso, porque o trabalho para poder corrigir é muito maior. A gente opta muitas vezes em fazer outra peça. Então, existe esse látex líquido, ele tem um cheiro forte, eu recomendo o uso com máscara e luva. E tem o látex em creme, que é muito melhor para poder estar passando na peça, por ser mais confortável a distribuição deles, tá? No manuseio da resina, quando o tempo tá frio, e muitas vezes até pela ansiedade, quando a gente faz a mistura do endurecedor e da resina, costuma aparecer bolhas, tá? É normal. É o terror da resineira, sim, mas é normal esse processo. Existem cuidados, existem prevenções que a gente faz nessa mistura que ajuda a minimizar, evitar ou zerar as bolhas na peça. Tudo isso depende de como você vai estar manipulando e se seguir todo o processo certinho. Misturou a resina, espera ela descansar uns 2 minutinhos, essas bolhas vão subir. Antes de colocar a resina no molde, a gente vai pegar o álcool isopropílico, que só serve esse, tá? Álcool isopropílico. Você acha ele facilmente em casa de eletrônicos, porque também é um álcool usado muito para a limpeza de eletrônicos, celular, essas peças assim, por não conter água. E você acha no Shopee, no Mercado Livre, tem alguns fornecedores que vendem. Esse daqui é da minha loja, tá? Você vai apertar aqui, misturou a resina e o endurecedor, deixou uns 2 minutinhos ali descansando. Antes de você colocar na peça, você espirra. É igual perfume importado, que a gente dá 1 ou 2 espirradas. Mais ou menos assim. Espirra umas 2, 3 vezes, a depender do tamanho da peça, porque se for um molde de letra, então não existe a necessidade de espirrar 3 vezes ali. Porque o excesso do álcool isopropílico pode estragar a peça, pode estragar o molde. Então, tudo em excesso é ruim, tá? Vamos às nossas brocas. Existem brocas mais robustas e brocas mais simples como essa. Essa daqui, o investimento nela em média, a depender de onde você compra, 10, 12, 15, 20, tá? Esse modelo aqui. Para quem está iniciando, como eu expliquei, comprar os itens mais simples ajuda você a ter uma variedade de material que você precisa. Mas, se você começar a ter uma demanda alta, isso é ruim porque existe um pouco de desgaste, sabe? Para poder fazer. Que ela você coloca aqui na peça e você roda assim. E essa daqui, eu vou deixar o link dela direitinho. Tem que prestar muita atenção na hora de ler o anúncio. Eu explico muito isso. Leiam o anúncio. E muita compra errada vem da falta de atenção. Ela já vem com um acessóriozinho, vem com as brocas. As brocas que a gente vai estar usando é de 0,8 milímetros para pingentes e de 1 milímetro para os chaveiros assim de letra ou redondo, enfim, que seja assim menor, tá? Essa ela é recarregável, a minha deu até uma rachadinha aqui, nem sei como, mas deu. Ela recarrega. Teve uma que eu comprei que ela só funciona na tomada, infelizmente eu não quis devolver, fazer reclamação. Usei assim mesmo. Tem a velocidade 1, a velocidade 2 e a 3. Sempre uso na 3, que a gente posiciona assim, pega o centril da peça, com a mão leve vai empurrando e colocando, tá? Até furar ela. E aí a gente faz
no caso, o processo de montagem. Aí existe essas duas brocas, sendo que tem mais modelos dessa daqui, e quanto mais sofisticado, o valor aumenta. No processo de... Quando a gente faz a resina e coloca no molde, às vezes fica alguma bordinha assim, né? Sai um pouquinho pro lado se você não tirar de imediato. Com isso, a gente precisa fazer um acabamento. E para esse acabamento, a gente pode fazer ou com escariador, que é essa pecinha aqui, isso aqui solta. Peraí, aqui solta. E isso aqui também, para quem não sabe, ele move, tá? Tem gente que acha que tá quebrado, mas não tá, é assim mesmo. Não é força, é jeito, tá? Então, colocou aqui, ó. Tá vendo que já saiu uma rebarbinha aqui, que é o que ele vai fazer no acabamento. Então, não é força, é ser jeitosa. Se você fizer força, vai até estragar sua peça, porque acaba raspando muito. E não dá pra fazer com a peça que tá com 2 dias de cura. Você tem que esperar um pouquinho mais pra ela ficar bem rígida e você conseguir fazer esse acabamento, tá? A gente, quando trabalha em resina, tem 2 tipos de molde. Tem um molde que ele é espelhado, tipo assim, de cabeça pra baixo, tá? A gente faz o modelo todo assim, e depois a gente faz o acabamento em cima. E quando a gente vai fazer esse acabamento em cima, a outra parte fica muito lisa. E se a gente for fazer o acabamento de dome, assim, muito liso, às vezes aqui na lateral não pega. Então, a gente vai usar uma lixinha de manicure e vai dar uma lixadinha assim, ó, como eu tô dando aqui. Não é pra lixar pra desgastar, é pra lixar pra arranhar. Não se preocupe que nessa arranhadura que você fez, você vai limpar, obviamente, tirar esse pó, passa um álcool aqui, limpa, espera secar. E aí, você vai fazer sua camada de brilho nele e vai fixar até nas bordas direitinho, sendo que a gente vai passar o látex na lateral dele toda e no fundo todo. E após secar que a gente vai fazer esse dome, tá bom? E até pra lixar, lixa antes de passar o látex, porque na hora que você lixar, você pode tirar o látex e descolar aqui da lateral. 2 itens para montagem que a gente vai usar. Assim, esse aqui é mais conforto, tá? Mas a gente usa um alicate, que serve tanto para cortar, se for necessário, algum item, para abrir as argolas, montar o pitão. Nunca force o pitão com alicate, porque quebra muitas vezes por causa disso. E aqui uma argola, um anel, que a gente usa aqui só para botar a argolinha e dar um conforto. Encaixa a argola aqui e roda para poder a gente montar. É opcional, só um item que eu trouxe para mostrar para vocês mesmo. Para as bolhas, existem esses 2 itens. Não sou fã desse, mas achei uma forma de usar ele para me ajudar, tá? Quando a gente usa esse, a gente não usa esse, porque álcool com fogo, álcool com fogo, ó, então não vai dar certo. Então, tenham atenção. Esse daqui é um maçarico. O meu aqui tá até meladinho de resina, né? E a gente aperta aqui, ó, e ele sai uma chama. Não sei se vai dar pra ver. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu, na hora que manuseio no copinho ali, se o tempo estiver muito frio, eu no copo, com uma distância, porque precisa ser a quentura, não é o fogo que vai entrar em contato com a resina, é a quentura. E aí, eu vou no copo, faço assim, ó, e aí, consequentemente, a quentura faz com que as bolhas estourem mais rápido e ajude no meu processo, tá? No molde, principalmente o molde de letra, eu não gosto de usar. A não ser que eu tenha um cuidado, bote uma distância assim, eu nunca faço isso. E nunca façam isso, estraga o molde. De longe, em cima, só para a quentura estourar alguma possível bolha que tem ali em cima, tá? Mas aqui eu não sou fã, e só tô explicando porque vocês vão ver, mas precisam entender que se você fizer assim, a resina esquenta demais, você perde seu molde.